Olá, você está na comunidade Atman e hoje falaremos sobre a obra O Tarô da Fraternidade Branca e os 12 Raios. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o conteúdo da caixa. Como vocês não podem ver assim, mas perceber que a caixa não é um material muito forte, então a gente sempre aconselha que, manuseie com cuidado para não estragar. Aqui dentro tem o livro, e nesse livro contém todos os significados das cartas que estão aqui dentro, que vem dentro desse pacotinho rosa. Então, para quem tem familiaridade com cromoterapia, sabe que o rosa ele remete bastante ao infantil, assim como a cor turquesa, né? E, bem, o texto, ele tá basicamente escrito em roxo. Então traz bastante significado, dá para entender bastante coisa. Tem também os métodos de tiragem que nós vamos mostrar na apresentação. E para mostrar o conteúdo das cartas, basicamente é esse daqui. As cartas são assim. É um material muito bom, por mais que não seja tão forte, mas ainda assim é bom. Em vista dos outros tarôs que eu já trabalhei, posso dizer que essa carta é muito bela, é muito bonita, ela expressa muita coisa bacana. Bem, então nós estamos trazendo esse curso para vocês de forma gratuita. Nós deixamos na descrição nosso Pix, para caso você queira realizar uma doação, independentemente do valor. Se você não puder, está tudo bem, ok? Vai ser igual para todos o curso. Veja também que nós colocamos nosso contato aqui na descrição, tendo nosso e-mail, nosso WhatsApp, nossas formas de comunicação. E caso vocês queiram, nós podemos enviar para vocês o PDF desse conteúdo para vocês imprimirem. Nós temos a versão paisagem, que é a da apresentação, e também temos a versão em livro. Então, se vocês quiserem, é só mandar para nós eu quero receber o conteúdo, beleza? Apresentações, falando um pouco sobre nós, sobre o que fazemos. A comunidade Atman. Nós reunimos conhecimentos do universo, principalmente a questão da filosofia, medicina egípcia, medicina chinesa, trabalhamos com tarô, com a psicanálise voltada na questão de Lacan, em vários outros psicanalistas. Tanto trabalhamos também com a PNL, com a cromoterapia, então estamos desenvolvendo o nosso trabalho à medida que o tempo vai passando. E a nossa proposta principal é saber que uma terapia ela é uma via de mão dupla, então por nós acreditarmos nos princípios do universo, sabemos que se nós atraímos um consulente é porque nós também temos que aprender alguma coisa com ele. 2 ouvidos, uma boca, né? Ouça mais, fale menos. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Eduardo Rodrigues, sou psicanalista e terapeuta espiritual, então estamos desenvolvendo as atividades constantemente. Nós estamos sempre buscando, aspirando à sabedoria, sermos humanos. Agradecimentos ao Elton Oliveira, ele foi responsável pela revisão textual para ter certeza de que eu não escreveria algo muito complexo de se entender. E agradeço também ao Iago Parreira, que me apresentou o tarô, que fez com que eu tivesse esse interesse que tenho hoje e essa gratidão. Então gratidão Elton, gratidão Iago, gratidão também a vocês que estão assistindo esse vídeo, esse curso. Claro que também agradeço também aos autores dessa obra, que é o Ricardo Ribeiro, que fez essas ilustrações maravilhosas, né? Eu vou mostrar uma carta legal aqui, uma carta bacana, carta do amor, né? Então são umas ilustrações maravilhosas que vocês vão ver no decorrer dos slides. Atrás também, incrível, incrível demais. E a Doriana Tamburini, que também canalizou as informações. Bem, algumas informações importantes. Vocês poderão ver que está correndo um tempo aqui embaixo. E vocês podem ver capítulos. Então, caso vocês queiram ir direto no significado da carta, vocês podem ir, que é mais fácil de encontrar. Só pedimos que você ouça essa introdução, porque ela é muito importante, tá bem? É prudente considerar que, à medida que confiamos no tarô, passamos a perceber a sua vida própria. Então, conforme você vai tendo uma relação estreita com o tarô, você pode estar lá embaralhando e acontecer de uma carta pular, ou dela virar. Se acontecer isso, você estiver fazendo uma tiragem de 3 cartas, nós consideramos as 3 primeiras cartas que viraram. Então nós ouvimos o que o tarô tem a dizer. Lembre-se que Deus é onipresente, onisciente, ele é tudo. Então ele está em mim, está em você, está nesse celular que está gravando, está nesse tarô aqui também, está nessa lâmpada, está em tudo. Então a gente tem que tratar tudo com respeito, porque é uma parte do todo. E quando a gente trata com respeito, floresce,
cresce. Igual animalzinho. Se você trata o animalzinho com respeito, ou tá lá com ele, agrada ele gosta de você. Se você trata ele mal, hostiliza, aprisiona, ele se isola. Então, a forma que tratamos também define o estado de espírito. Bem? A interpretação do resultado requer abstração. Ou seja, o profissional ele tem que ter um conhecimento simbólico. O que isso significa? Que, por exemplo, quando você olha para uma ilustração, ela consegue te passar alguma informação abstrata. Por exemplo, a majestade. Temos aqui a espada de Kundalini. E a espada, ela corta os pensamentos negativos. Então a gente vê que quando a espada aparece, corta os pensamentos negativos. Para de ser tão medroso. Porque a majestade, ao mesmo tempo que ela pode indicar uma pessoa que tem um domínio, ela também pode indicar uma pessoa que tem muito medo de agir. Então tudo vai do que o tarô te passa. Lembre-se de sempre ouvir a sua intuição. Então ter essa percepção, ela ajuda muito. Além também de que o profissional precisa estar bem trabalhado. Então, se o profissional ele tiver com traumas, tiver com coisas mal resolvidas na vida pessoal, ele pode acabar projetando esses traumas para a leitura que ele está fazendo. Isso faz com que ele manipule o resultado. Então, se você tiver a capa virada, tiver estressado ou estressada, elabore, tenta entender, trabalhe dentro de você primeiro para você evitar prejudicar a leitura, tá bem? Porque é uma leitura, é um trabalho sério. Na vida não há receita pronta. Então, cada consulente é único e cada caso é um caso. Para que haja leituras precisas, você tem que ter uma boa relação com o tarô. Porque se a gente simplesmente pega as cartas sem nenhum respeito e faz uma tiragem qualquer, o resultado é qualquer também. E a gente pode acreditar que o tarô é o problema, mas na verdade é a nossa falta de comprometimento. Tá bem? Então isso tem que ser considerado. É muito importante que respeitemos o livre-arbítrio. Então, impor a nossa opinião vai gerar karma. Vamos falar disso melhor daqui a pouco. Há quem desconsidere cartas invertidas, há quem considere. O que é muito importante é que você deixe definido com o tarô quais são seus métodos antes que você realize uma tiragem. Então, assim, eu tenho com o tarô um princípio de que, tarô, eu nunca considero cartas invertidas, independente de qual seja. Especialmente essa, porque essa aqui eu consigo ver quando está invertido ou não. Mas é mais uma questão de escolha. Então eu sempre deixo definido. O tarô de Marcélia, por exemplo, você não consegue saber se ele está de ponta cabeça ou não. Só que eu, particularmente, não considero carta invertida. Se ela estiver invertida, eu arrumo ela ou leio do jeito que tiver mesmo. Então, assim, se você faz a tiragem e só depois você diz os seus termos, você manipulou. Isso não pode. Então, deixa claro antes de fazer a tiragem. Em tiragem de 3 cartas também. Você pode falar, tarô, eu vou fazer uma tiragem de 3 cartas que vai indicar 3 aspectos da personalidade da pessoa. Ou eu vou fazer uma tiragem de 3 cartas que indiquem passado, presente e futuro. Então lembre-se, deixe definido que o tarô vai conseguir te atender. Faça perguntas com exatidão. Evite perguntas superficiais e com falta de foco. Evite perguntas como de consulentes, né? Às vezes o consulente vem com uma pergunta. Tira aí e vê o que vai. Você que vê. Não aceita isso. Fala, não, eu quero saber o que você quer. Porque se você aceitar uma pergunta dessa, a resposta também vai ser superficial. E aí o consulente pode falar, não é isso que eu esperava. Não é isso que eu estava imaginando. Então, dê os termos, ouça exatamente a pergunta e entregue exatamente o resultado. Isso ajuda bastante, tá bem? Lembre, nosso tempo e nossa energia estão nisso que fazemos. Então, cobrar pela leitura não te faz indigno da luz. Te faz consciente do seu valor. Isso entra naquela questão de que, assim, para que a gente consiga instaurar o princípio da doação nesse planeta, todos têm que dar o seu máximo. Então, por exemplo, as pessoas normalmente, elas querem o máximo da vida. Querem um carro mais top, a casa mais destacada, o computador de última geração, tudo perfeito, tudo do bom e do melhor. Só que ela não entrega o que ela tem de bom e de melhor. Ela entrega migalhas. Então isso faz com que a balança fique desigual. É por isso que o capitalismo ele é necessário no nosso momento. E a gente tem que trabalhar com isso, infelizmente, né? Nós, da comunidade, nós trabalhamos com a doação, com certeza. Então nós doamos o que nós pudermos, também cobramos o que é necessário, porque nós também temos nossos gastos, assim como você também tem os seus. Então cobrar, tá tudo bem, ok? Nós encorajamos que vocês doem sim. Então, por exemplo, faça caridade, doe o seu tempo, ouça as pessoas sem julgá-las. Então isso também já ajuda bastante. Então isso faz com que o seu fluxo de prosperidade também ande. Então nós somos a prova viva de que doar não deixa a gente pobre, muito pelo contrário, deixa a gente mais fraterno. E homens, grandes homens, são conhecidos pelo que deram e não pelo que retiveram, né?
Agora indo para essa questão. O karma, ele é sempre educativo, nunca punitivo. Então ter isso em mente já faz com que a nossa leitura seja mais branda, de entender que se tá vendo muito desafio na leitura, é porque talvez existe um trauma que o consulente não superou. Então veja, aconteceu uma coisa na nossa vida. A gente sente mágoa, sente raiva, tristeza ou ódio. É um aglomerado de emoções nocivas. E a gente injeta essas emoções nessa memória, engole. Porque isso é imperdoável, isso é inconcebível, isso é incompreensível. Então isso implica em quê? Eu engoli, eu não elaborei isso daí. Essa informação, quando ela entra dentro de nós, ela vai causando ruído nos chakras. Isso vai prejudicando o nosso campo áurico. Então tudo aquilo que for atraído vai corresponder a esse trauma. Lembre-se, princípio da vibração. Se eu estou atraindo um padrão é porque eu estou com esse padrão dentro de mim. É uma constelação. Tanto que a gente também sempre fala que se você analisar bem o consulente, se você tiver uma relação com ele, que ele sempre vem conversar com você, você vai perceber que no trabalho tem um tipo de pessoa que irrita ele. E que na casa dele também tem um tipo de pessoa que irrita. E que existe uma semelhança entre essas duas pessoas. Porque mostram a representação de um trauma que existe lá dentro. Então se ela traz uma problemática para você muito desafiadora, pode ter certeza que o universo está trazendo alguma lição que ela não está enxergando. E o karma, ele dói porque a pessoa sai do caminho dela. Então o karma começa a doer como uma tentativa de fazer a pessoa se mexer. Volte para o seu caminho, você está fora de si. Veja que quando a pessoa sente, por exemplo, a pessoa fala, ai, eu me sinto tão preso, parece que eu estou numa gaiola. Porque ela está vivendo expectativas das outras pessoas. Pode ser que ela esteja se comprimindo para caber dentro de o que os outros esperam dela. Ela não está vivendo a vida dela de verdade. E aquilo incomoda porque o universo está dando sinal. Meu filho, acorda. Acorda, sai daí, vai viver sua vida. E a pessoa não vive, ela vai arrastando. Então tudo isso tem que ser considerado. Em hipótese alguma, manipule um resultado. Colocamos isso de vermelho porque se a gente fosse pontuar essa informação mais importante que vocês têm que guardar. Manipular uma tiragem é um karma muito forte. Primeiro porque a gente profana um tarô. Segundo porque a gente injeta nosso egoísmo na nossa leitura. E terceiro porque o consulente ele pode sair do caminho dele. Então pela leitura que você deu, pode ser que ele faça algo diferente do que ele faria. Então a atitude dele vai carregar nessa energia junto. Então isso tem que ser muito bem considerado. Se fosse pra gente pedir para vocês guardarem duas coisas dessa apresentação. A primeira é, nunca manipule um resultado. Isso é muito sério. Segundo, o karma nunca pune, ele educa, tá bom? Então isso já vai fazer com que as coisas saiam melhores. Uma outra questão que a gente tem que considerar, falando também do karma, é que a gente tem que conscientizar o consulente de que ninguém é vítima de nada. E mudar a crença da vítima é muito difícil. Mudar essa crença é igual à verdade. A verdade vos libertará. E a verdade, ela é uma pedra preciosa. Se você embrulha ela para presente e entrega para a pessoa, é maravilhoso. Mas se você pega a pedra e joga na cara, é uma pedrada preciosa? É uma pedra preciosa, mas é uma pedrada e machuca. Então fala com jeitinho. Não é o que diz, é como diz. Falar para a pessoa, olha, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? E faz com que o consulente vá entendendo de uma forma que ele não se sinta invadido, de uma forma que ele não se sinta menosprezado. Isso já é um caminho muito grande. Então nós somos como, de certo modo, nós temos uma criança interna. E a gente tem que falar diretamente com ela. Fala, olha, consulente, isso está acontecendo porque você viu na carta, não é o que você está achando, é o que o tarô está dizendo. Se o consulente não gostar, entra lá tarô.com.br e mande sua reclamação, porque não sou eu que estou falando. Então se o consulente fala para você, vê a minha relação amorosa com tal pessoa, sai a matéria. Você fala, olha, procura observar se está tendo muito sexo, muita libertinagem, muito vício, se isso não está prejudicando a relação. Não fala para a pessoa que ela é culpada, que ela está sendo negligente. Fala pra ela, olha, tá tendo uma energia aí de apego, uma energia de negativa. Dá uma olhada nisso daí, porque isso tá prejudicando. Então é mais jeitinho. Falando sobre os 12 raios. Os 12 raios, cada um deles, vocês vão ver que tem uma proposta. E é graças a eles que a nossa dimensão existe. Então cada raio tem um princípio. Tem a força de vontade, o raio branco, a disciplina, o raio rosa, o amor. Então, cada um deles tem uma proposta que fazem com que, unidos, nós tenhamos virtudes e conseguimos aprender com a vida sem grandes transtornos. Só a título de curiosidade, as trombetas, elas foram trazidas na religião como um indicativo do fim dos tempos.
Mas, na verdade, quando o anjo soa uma trombeta, na verdade ele está convocando a ajuda de seres de outras dimensões para virem para o planeta. Porque, no caso, nós passamos por catarses globais sazonais. Então, cada momento é uma catarse diferente. Catarse é um perdão que está acontecendo, em outras palavras. Então, por exemplo, eles vão trabalhar com o chakra sexual. Os arcanjos, os mestres ascensionados, os trabalhadores da luz, eles injetam uma energia no planeta que fazem com que o chakra sexual comece a agir. O chakra sacro. Então, a injeção dessa energia faz com que o planeta se aqueça, porque o planeta começa a solarizar através de um disco solar. Então, esse borbulhamento do planeta faz com que os traumas comecem a aparecer. Então, entra muito na mídia. Abuso de autoridade, abuso sexual, danos morais, tudo isso ligado ao sexo, porque esse chakra começou a ser trabalhado. Então, todos os seres do planeta vão começar a entender a importância dessa energia. E aí, esses seres de outras dimensões, eles vêm para poder trazer conhecimento para nós. Solte, permita, deixe que seja, deixe que aconteça, sempre encorajando a harmonia. Se nós conseguirmos passar por esse trânsito de forma harmônica, vai dar tudo certo. Só que veja que o giro do disco solar, ele não para. Então, se a gente não conseguir atingir a proposta, a gente vai sofrer. Vai ter desastres, a gente vai ter problemas, rupturas, percas. Tem indivíduos até que quando eles não conseguem aceitar, eles falam, para que eu quero descer. Pode acontecer um desencarne. Então a gente está falando mais pela questão espiritual. Pode ser difícil de acreditar, mas o livre-arbítrio sempre é respeitado. Se o planeta está atingindo um patamar de mansos, né, os mansos herdaram a Terra, os que não forem mansos, eles terão que se mudar. Né? Então, não estamos falando nada aqui de que quem desencarnou é indigno, não é isso. Estamos só falando que é um trânsito. Não somos donos da verdade, nós estamos apenas transferindo conhecimento, tá bem? Bem, o significado da carta se torna desafiador quando o indivíduo tem traumas. É o que acabamos de falar, então beleza. A sociedade encoraja fortemente soluções paliativas e ela deixa de se focar no real problema que está acontecendo. Então veja que é sempre importante que a gente fale para o consulente que não existem vítimas, mas sim responsáveis. Vamos falar disso mais na Carta do Equilíbrio. Falamos isso para vocês há pouco, não tem muito o que repetir, né? Mas, basicamente, ninguém tem culpa de nada. Se a pessoa chega para você falando, é porque a pessoa não me entendeu, porque a pessoa me traiu, analisa. Veja que um lado tem vários lados, uma história tem vários lados, então a gente tem que analisar todos os lados para a gente enxergar a verdade, tá bem? Não se sensibiliza a ponto de ver só o lado de uma pessoa. Tem que ter compaixão? Com certeza. A gente tem que ter empatia? Com certeza, mas a gente também tem que olhar todos os lados. Lembre-se que, se for uma relação conjugal, existem dois lados, pelo menos. Então você tem que olhar o lado do consulente e também tem que entender o outro lado da questão. E como que você vai ver isso? Pelo tarô, tá bem? Então, quando o consulente chega com uma história, particularmente, eu não gosto muito de ouvir a história. Não porque eu não tenho interesse, mas porque eu gosto que o tarô me mostra. Então, por exemplo, você faz uma tiragem de 3 cartas, pede que revele um aspecto de um aspecto de outro e a energia reinante nessa relação. Então, a partir da tiragem, você já entende o que está acontecendo. Não precisa outra pessoa falar. E a vantagem do tarô é que ele vai mostrar o que está acontecendo de verdade. O consulente, nós muitas vezes, nós enfeitamos os fatos, nós não falamos toda a verdade. E isso prejudica, porque a gente fala, porque o outro não me entendeu, porque o outro fez aquilo. Mas o que eu fiz também que compactuou para aquilo? Eu não falo porque eu não quero assumir minhas falhas. Então nós não estamos desmerecendo. É comum isso acontecer. Só que eu particularmente digo para vocês que eu prefiro que o tarô mostre. É uma coisa que é particular de cada um, tá bem? Bem, então, oração em respeito à obra espiritual. Como vocês podem ver, a palavra oração, ela tem várias coisas dentro dela, né? Coração, oração, ação. Então demonstra uma humildade em relação àquilo que fazemos. Então tudo que existe tem vida interior, né? Então é importante que respeitemos o tarô, que nos prostremos diante dele, que reconheçamos nossa pequenez diante da vastidão do universo, né? Aqui é uma oração que nós desenvolvemos para nós, vocês podem se sentir encorajados para fazer da maneira que vocês preferirem, mas só para falar para vocês, vamos fazer essa oração antes de iniciarmos o assunto em questão. Saudações, oráculo do tarô. Hoje buscamos, em sua sabedoria, o auxílio para que nossas dúvidas sejam melhor compreendidas. Que a sua verdade impere sobre a nossa opinião e que nós sejamos somente um canal nesse momento. Guie nossas mãos e pensamentos para que nós possamos gerar e reverberar
boas sementes em todas as direções de nossa existência. Então, essa basicamente é uma oração. Fechar os olhos, invocar essa energia. Beleza, o trabalho está iniciado. Vamos começar. Bem, os métodos de tiragem. Falamos para vocês que o método mais comum é o método de 3 cartas, que é o mais simples, né? Vamos nos ater aos métodos que a canalizadora trouxe para a obra do Tarô da Fraternidade. Tem a tiragem de 3 cartas, que a carta 1 indica o plano físico, a carta 2 o plano mental, a carta 3 o plano emocional. Existem várias formas de interpretar, devemos deixar esse método claro antes de embaralhar e fazer a tiragem. Recomendamos esse método para iniciantes ou para atendimentos mais em conta. Então, se quer um atendimento rápido, faz a tiragem de 3 cartas. Essa leitura, normalmente, ela enxerga 3 meses. 3 meses para o passado, 3 meses para o futuro. Não costuma enxergar mais que isso. Para que você tenha esse mapeamento maior, você tem que fazer o método Margarida Profundo, por exemplo, que vem os setênios. Aí é um método bem profundo mesmo. Mas esse aqui, basicamente, você faz a tiragem de 3 cartas e você fala, vou tirar 3 cartas indicando passado, presente e futuro. Aí você pega a primeira carta, aí sai lá o guardião. Aí você já entende o significado dessa carta, você sabe que a influência do passado é o guardião. Que rupturas aconteceram, que coisas que não vingaram foram cortadas, por aí vai. Aí você tem a carta número 2. Aí você vai fazendo a tiragem de acordo com o significado. Mas lembre-se, você deixa o método claro antes de fazer a tiragem, tá bem? O método disco solar. Como vocês podem ver, esse método lembra um relógio. Então tem 13 cartas. A carta número 0 é a carta que está no meio. E ela é a questão a ser levantada. Então como que o universo enxerga essa problemática que foi levantada? Aí depois as demais cartas, vocês vão tirando as outras cartas e vão interpretando de acordo com a numeração. A carta número 1, o eu, né, o consulente em relação à questão. A carta número 2, as pessoas que estão à volta do consulente, como que eles lidam com aquela questão. A carta número 3, como que a comunicação é expressa dentro da questão. Então aí vocês vão realizando a tiragem de acordo com vão vendo o significado das cartas de acordo com as numerações delas. O método Margarida Simples. Esse método também é um pouco complexo, vai um pouco de tempo, e são basicamente 10 cartas, né? As 3 primeiras cartas indicam um plano consciente, o que origina a situação, o elemento mais importante na situação e como que o ciclo é fechado. As 3 primeiras cartas têm relação com um plano consciente, aquilo que o indivíduo tem domínio, que ele tem consciência do que está acontecendo. As cartas 4, 5 e 6 fazem referências a 1, a 2 e a 3. Então a carta número 4, o que origina a situação no plano inconsciente. O que é mais importante que está situado no plano inconsciente e como fechar esse ciclo no plano inconsciente. Lembre que inconsciente é aquilo que o consulente não tem consciência, é aquilo que está acontecendo por debaixo dos panos. A carta número 7 é a base, então representa o indivíduo, o consulente, como que ele está agindo, que está sustentando essa situação. A carta 8, 9 e 10 é em relação ao plano cósmico, como que o universo enxerga essa questão. Carta número 8. Quanto tempo o universo vai financiar esse projeto? Carta número 9. O que é necessário entender nisso que está acontecendo? E carta número 10. O que o consulente vai receber do universo se ele conseguir entender a proposta do que está acontecendo? Então, se ele transmutar o problema, o que ele recebe? Carta 10 revela. Método Margarida Profundo. Setênios. Então, esse é o método mais complexo nessa obra da Fraternidade Branca. As cartas de 1 a 7 indicam o passado, né? Então revelam a simbologia de como que a questão funcionou até agora. As cartas de 8 a 14 revelam como que as coisas estão acontecendo agora. E as cartas 15 a 21 revelam como que as coisas vão acontecer daqui para frente. A carta 22 é a mensagem final, o que o universo acha sobre tudo isso que está acontecendo. Então lembre-se que nesses métodos a sua intuição conta muito. E naquele método do disco solar fica definido exatamente o que cada carta significa. Nesse daqui já é um pouco mais livre, mas cada um com a sua estrutura apropriada. Então a gente tem que obedecer a essa estrutura, tá bom? Não pode inventar, tem que seguir o que está aqui, porque cada método é bem pensado. Lembre-se que aqui sempre tem 7 cartas em cada tempo. São setênios mesmo, então tem que ser levado muito a sério isso daqui. Agora vamos à simbologia das cartas. O ser cósmico, a carta número 0.
Essa carta, ela é a carta do reinício, da inocência, projeto, oportunidade. Vocês vão ver que em todas as cartas nós colocamos facilidades, desafios e mensagem. Os desafios: atraso, tolice, insensatez. Mensagem: as experiências passadas nutriram o momento atual, o qual está em fase de construção. As cartas ao redor vão mostrar se o ser cósmico ele faz referência a um projeto que vai ser algo novo ou se vai ser algo repetitivo. Então vai muito do que você vai sentir. Lembrem-se que a posição da carta conta muito. Então, se o ser cósmico sai no passado, indica um projeto foi elaborado. Se ele sai no presente, o projeto está sendo construído. Futuro, o projeto será construído. Então, considere o tempo e a posição das cartas corretamente. Então veja que aqui no ser cósmico nós temos uma espécie de ovo dourado e um cordão umbilical ligando ao planeta. Essa carta ela faz uma referência à carta número 16, que é a libertação. Então veja que o ser cósmico é uma oportunidade de recomeçar. Se ele aparece na leitura, mostra que um projeto novo está vindo, algo novo está surgindo. Não indica que está acontecendo, indica que está sendo gerado. Aí, de acordo com as cartas que estão à volta, você vai conseguir determinar melhor o que vai ser. Se vai ser uma libertação ou se vai ser uma repetição. O mago. O mago, as facilidades são poder, consciência, maestria. Os desafios: egoísmo, ludibriar, trapacear. Mensagem: se as coisas estão paradas, é hora de se mexer. A natureza financia seu propósito, oferecendo tudo o que é necessário para que seja realizado. Então veja que é prudente ter em mente que canalizar o recurso para causas egoístas vai gerar consequências bem intensas. Nessa carta nós temos o mestre Saint-Germain, que é o mestre do raio violeta. Então veja que as cartas aqui na Fraternidade Branca, elas têm muita conexão entre elas. E aqui nós podemos ver que o mago, ele tem tudo o que ele precisa para fazer o que ele quer. Então se essa carta aparece, mostra que o consulente, ele está no momento que ele tem tudo o que é necessário. Mas se ele estiver parado, é hora dele se mexer. Então, qual é o lado negativo? Ele pode estar tão convicto do que ele está buscando, tão cego, obstinado pelo que ele está buscando, que ele não presta atenção em tudo. Então ele pode acabar enganando as pessoas, pode acabar não considerando as outras pessoas, não considerando o sentimento das outras pessoas. Então, por exemplo, vem o mago, o corpo e alma e a libertação. Pode ser que o consulente ele tenha tudo que ele precisa, mas ele esteja passando por cima dos outros. Isso vai fazer com que esse recurso dele seja cortado. Então é necessário que seja observado um todo, beleza? A deusa. Facilidades: intuição, sabedoria, receptividade. Desafios: presunção, imposição de opinião, antipatia. Mensagem: talvez seja necessário se abrir mais para ouvir os pontos das outras pessoas que estão envolvidas. Observe o que está por trás das aparências e procure interpretar as críticas como uma maneira de se aprimorar. Carta com foco no plano mental em uma perspectiva feminina. Então aqui na ilustração podemos ver uma sacerdotisa egípcia iniciada nos conhecimentos da paz e da conciliação. Veja que ela está vestida de branco com aspectos dourados. Então nos lembra o raio branco, que é o raio da disciplina, é o mestre ascensionado do raio branco. O gato, ele traz a questão do culto, aquilo que está por trás das aparências. Então essa carta pede: veja mais o que está acontecendo à sua volta, se abra o que está acontecendo, ouça as outras pessoas também. Se essa carta aparece muita mulher, muita presença feminina, pode mostrar que o consulente está muito entregue às emoções e que ele não está pensando com a polaridade masculina, que é lógica. Então ele não está observando os fatos, ele está considerando hipóteses. Então tudo tem que ser bem ponderado. A Mãe Terra. A Mãe Terra, as facilidades é fertilidade, cultivo, maternidade. Os desafios: superproteção, sensualidade ou a tirania, o medo do abandono. A mensagem: procure aceitar o tempo da natureza. Se é rápido demais ou devagar demais, existem razões que se nós podemos perceber se a gente parar para observar sem impor nossas convicções. Então aceite o feminino que distribui, educa e ama sem esperar nada em troca, que ama simplesmente por amar. Então essa carta ela traz uma mulher grávida, então indica a fertilidade. Então essa carta ela é muito favorável para indicar maternidade, para indicar que darão frutos o que o consulente levantou. Então é necessário que observe
que tem que ser visto se não tem um certo medo de abandono. Isso faz com que o consulente prenda as pessoas e não deixe com que elas vivam suas próprias vidas. Então tem que observar as cartas em volta. Ela pode significar que vai dar tudo certo, que as coisas estão fluindo, mas também pode significar que a pessoa está com medo do resultado e ela está segurando os recursos. Veja que aqui é representado por Gaia, e Gaia é o meio termo. Ela pondera tudo, ama incondicionalmente. Ela tem consciência de que tudo é permitido, mas que nem tudo convém. Ela sabe, está aberta, mas não permite tudo. Tem que ter uma ordem também. É o lado feminino e o lado masculino trabalhando de forma integrada. A majestade. A majestade, facilidades, liderança, alicerce, paternidade. Desafios, rigidez, tirania masculina, antipatia, que é o medo de errar. Mensagem, atue com precisão e com gratidão. Defenda a luz que está dentro de você e também dentro de tudo que existe. Corte os maus pensamentos com a espada de Kundalini. É hora de agir no que diz respeito à polaridade masculina, ou seja, Yang. E Yang nós entendemos pela medicina egípcia que é finanças, trabalho, lógica, prosperidade, por aí vai. O masculino está em posição de poder, então é necessário que haja um equilíbrio. Lembra que a gente falou do excesso de feminino numa tiragem? Aqui, se nós temos excesso de masculino, pode indicar uma pessoa muito yang, muito masculina. Se sai muito para homem, pode indicar um homem que está muito focado no trabalho e não está prestando atenção nos próprios sentimentos, não está prestando atenção nos pensamentos. Tanto que essa espada pode indicar, corta pensamento negativo. Não fique tão com medo de tentar, com medo de errar. Se permita, o erro também faz parte da vida, não é verdade? Se aparece você faz tiragem para uma mulher, pode indicar que a mulher está muito focada no trabalho também, que ela está preocupada com dinheiro, que ela não está prestando atenção nos sentimentos dela. Então, é necessário que seja encaminhado se você sentir que tem um excesso de masculino ali. Então, sempre busque o meio termo. O mensageiro. Facilidades. Fé, aprendizado, casamento, disciplina, lei. Desafios. Fanatismo, desrespeito, indisciplina. Mensagem. Abrace a causa sem sufocá-la. O indivíduo passa pela situação por ser uma forma de depurar traumas e limitações. Procure manter o coração aberto, assim como a mente. Canalize a força para um bem comum, transcendendo uma mera realização pessoal. Então essa carta mostra que existe uma forte conexão com o plano espiritual e que o indivíduo é necessário que, é mais prudente na verdade, que ele aproveite bem esse momento. Nós podemos ver que existem figuras abaixo que estão reverenciando esse xamã, né, esse indígena. Então nós vemos que a questão que foi levantada está sendo apoiada pelo universo. Existe uma conexão espiritual ali. E é necessário que o indivíduo ele enxergue um bem comum, que ele acredite no que ele está fazendo, que ele coloque crença no que ele está buscando. Essa carta pode indicar que ele está tão cego de medo, tão cego de insegurança, que ele não está acreditando no universo. Então, se essa carta aparecer e te passar uma sensação negativa, de acordo com as cartas que estão à volta, fala para ele, olha, acredite mais, existe uma força que orienta tudo, existe uma vida dentro de tudo que existe. Então tá tudo bem, o Deus cria galáxias, cria planetas, o que é criar para você um salário mínimo, um emprego, um relacionamento? Isso é detalhe, acredite nisso, tá bem? O amor, facilidades, união, parceria, escolhas. Desafios, obsessão, imposição, indecisão. Então essa carta do amor, ela é sustentada quando há equilíbrio. Nós temos o anjo Uriel aqui, que ele está meio que mediando a balança cósmica. O universo concede tudo o que é necessário para que as polaridades sejam equalizadas e que o terreno seja perfeito. Sabemos que em médias vibratórias existem aspectos yin e yang, masculinos e femininos. Quando eles estão bem, mostra que o campo está perfeito para atrair o que é necessário. Então, se essa carta sai acompanhada de uma figura masculina e uma figura feminina, muito provavelmente a relação, se o consulente perguntou de relacionamento, pode estar indo tudo muito bem, tá tudo muito certo, tá tudo muito favorável. Aí se sai o mensageiro, pode indicar um casamento, pode indicar uma união estável. Se sai a mãe terra, pode indicar uma gravidez, um filho que está chegando. Então tudo isso vai dependendo do que você sente nas cartas. Nesse momento, as decisões precisam ser ponderadas e ter consciência de que a decisão trará consequências significativas. E essas consequências, elas têm emoções por trás, seja medo, seja amor, seja raiva, tristeza, o que for. Então é necessário que o consulente pondere bem o que ele está sentindo no que ele está fazendo.
porque o sentimento dele vai dar um rumo para o que vai acontecer dali para frente, tá bem? Então, se você sentir um certo desequilíbrio, de acordo com as cartas, encaminha o consulente e fala, olha, procura ponderar o que você pensa, o teu raciocínio e também suas emoções. Vê o que você está sentindo, o que você está pensando e sincroniza. Porque para que o universo consiga agir no nosso campo áurico, é necessário que haja sincronicidade no nosso campo vibratório. Pensamento, palavra e ação. Então sincroniza isso daí. Carta número 7, corpo e alma. Facilidades. Avanço, progresso, perseverança, ímpeto. Desafios. Negligência, controle, passar por cima dos outros. A mensagem. O amor e o amante estão em sintonia, juntamente com os 7 chakras. É o que vocês podem ver na ilustração. Nós temos aqui também um ovo, então alguma coisa está acontecendo ali. Só que a diferença dessa carta é que na carta do ser cósmico, o projeto está sendo construído. Aqui o projeto está acontecendo, então está tudo fluindo. Se o consulente faz uma pergunta falando, vai dar certo o emprego? Essa carta aparece acompanhada de outras cartas facilitadoras, pode indicar que sim, que vai dar tudo certo, que o amante e o amado estão sincronizados e os 7 chakras estão acesos, então tudo está favorável. Veja que nessa carta é necessário que o consulente ele espere somente dele mesmo, que ele não espere dos demais, que ele não fique esperando milagres, assim, de braço cruzado ali esperando tudo cair do céu, porque o que cai do céu é só chuva, pelo menos até onde eu sei. Então, caso o consulente queira que uma situação mude, ele não goste do que esteja acontecendo, ele tem que pegar as rédeas e agir. Essa carta mostra que um simples querer não vai parar o fluxo do que está acontecendo. Então, se está acontecendo uma coisa e o consulente não quer que aquilo aconteça, ele tem que pegar as rédeas na mão, entender o que está movendo essa energia para que ele pare esse fluxo. Porque o universo está dando energia para que isso aconteça, seja para um lado positivo, seja para um lado negativo. Então vai depender da tiragem. O equilíbrio. Facilidades. Afirmação, convicção, coragem, paciência. Desafios. Agressão e falta de senso de justiça. Essa carta pede que busque o equilíbrio interior. Como dizia Platão, justiça dá a cada um o que lhe corresponde, e não o que achamos que ele merece. Então conheça a paz numa perspectiva do universo, para que possa ponderar com discernimento e não simplesmente julgar o que é injustiça, o que é justo, o que é injusto, porque isso vai trazer uma injustiça para nós mesmos. Então se essa carta aparece na tiragem, na questão que foi levantada, ela pede que o consulente pondere, que ele não enxergue somente o que ele acha que é certo ou somente o que ele acha que é errado, mas sim todos os lados. Por mais absurdo que pareça, até mesmo por trás de um acidente trágico, existe uma escolha consciente ou inconsciente. Saber disso é essencial para entender que não há vítimas nem culpados, mas sim responsáveis. Vamos tratar essa carta aqui porque, vamos supor, ela aparece numa questão de relacionamento e pode ter tido um caso de traição. Se isso tiver acontecido, o equilíbrio pede que o consulente analise que ele não foi traído por acaso, que existiu alguma falta que foi a causadora de uma rachadura na relação que fez com que as sombras entrassem. Então pode ser que, vamos supor, ela foi traída por outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa tenha visto aquilo dentro da casa dela. O pai e a mãe tenham se traído, então registrou uma informação traumática. Aquela outra pessoa guardou esse trauma, não elaborou, então ela passou a executar esse trauma porque ela não tem consciência disso. Essa carta pede isso, tenha discernimento. Se a outra pessoa que traiu provar para o consulente que ela se arrependeu de verdade, perdoe. Em todo caso, perdoe. Não estamos falando aqui para voltar a relação, para fazer de conta que não aconteceu, não é isso. Estamos falando aqui, entenda que tudo tem um motivo. Senta e conversa, tenta entender o que aconteceu, conversa com a outra pessoa. Às vezes você vai ver uma explicação que você não esperava. Então qual é o fato aqui do equilíbrio? Entenda para perdoar, para soltar. Não é que você tem que conviver com a pessoa, mas é bom que você entenda por que ela fez aquilo. Não justifica, mas explica, tá bem? Então a gente tem que separar essas coisas. O mestre guia. Facilidades. Introspecção, sabedoria, orientação, estudo. Desafios. Introversão, solidão, falta de atitude. A mensagem. Busque a reflexão. Talvez a questão levantada esteja sendo tratada com muita ansiedade. E nem todas as questões estão sendo consideradas. Retome a fé no plano cósmico e busque aprender mais sobre os ciclos da natureza.
Não desanime. O universo pede apenas que haja reflexão para transmutar dificuldades pontuais. Então aqui temos o mestre guia. Ele solariza a Terra, abençoando o planeta com o que ele aprendeu com a vida. Então o que aqui pede? Que o indivíduo olhe para dentro dele mesmo e que ele se conheça mais. Que ele entenda se ele realmente gosta da situação, se ele realmente gosta da pessoa ou do trabalho, se isso não é só por um ganho, se não é só porque vai acrescentar alguma coisa para ele. Então tem que observar se esse foco do consulente tem coração ou se é algo desalmado, que é algo automático, que não tem propósito, grandes propósitos. Então essa carta pede isso. Olhe para dentro, analise as tuas prioridades e tenha discernimento. Disco solar. Essa particularmente é uma das cartas que eu acho mais bonitas nesse tarô. O disco solar ele mostra revolução, movimento, destino, oportunidade, desafios, repetição, falta de crença ou trauma não superado. O disco solar oferece um rumo às situações que estiveram estagnadas. Todos os envolvidos foram convidados a uma reflexão no passado e uma ação presente está sendo empregada. É prudente se manter aberto a esse giro, porque tentar impedi-lo vai fazer com que o indivíduo, que o consulente, gaste energia vital, que é o tal do chi. E fazer isso vai gerar um cansaço e uma fadiga. Então aqui é necessário que siga em frente. Essa é o que a carta mostra nessa questão. Então veja que no disco solar todas as cores estão presentes, o que significa que a oportunidade é perfeita para transmutar o que está acontecendo. Então veja aqui no caso, o disco solar ele é o mesmo que a roda da fortuna, ele lembra a roda da fortuna no tarô de Marcélia. Quando ele aparece numa tiragem, ele pode indicar que é um giro necessário, que é uma coisa que o consulente está passando que é necessário que ele passe. Lembre-se que o tempo da carta conta. Se o disco solar aparece no passado, aconteceu. No presente, está acontecendo. Futuro, vai acontecer. O disco solar, então, ele mostra o seguinte: o universo está girando a situação. Se o indivíduo não conseguir entender o aprendizado que existe no que está acontecendo, ele vai ter um Ouroboros, que é a serpente que engole o próprio rabo. Então ele não vai ter ascensão espiritual, vai ser uma situação repetitiva. Então vai acontecer, por exemplo, eu sempre atraio o mesmo patrão, eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. É Ouroboros, ele não superou o trauma. Veja que por trás do que ele passou naquela relação tinha uma lição que ele tinha que ter aprendido. Então se ele sempre é traído, significa que provavelmente ele enxergou traição na infância. Ele não perdoou papai e mamãe que se traíram. Então ele atrai esse padrão, porque é uma tentativa do universo de resolver esse problema. Se ele não consegue transmutar, Ouroboros. Se ele consegue transmutar e entender o que está acontecendo, então ele transcende. E aí vira uma espiral, o que nos lembra a árvore de Natal. Entra na espiral, chega no centro, recebe uma estrela. Domínio do que está acontecendo. Então é importante que, se o disco solar aparecer acompanhado com o mestre guia ou com o mensageiro, fala para o consulente, olha para dentro de você. Às vezes essa situação está te mostrando uma coisa que você não está enxergando. Então veja que é uma oportunidade de crescimento. Não desanima se for uma situação negativa. Fala, pode parecer negativo, mas tem alguma coisa ali que você vai aprender. Que no fundo você vai entender que foi bem pago. Que você pagou um preço justo pelo que você aprendeu. Então lembre-se, é sempre uma questão de como fala com o consulente, para encorajá-lo a enfrentar os problemas da vida. A força interior. Facilidades, equilíbrio, decisão, honestidade. Desafios, desequilíbrio, indecisão, desonestidade. A mensagem: é hora de agir com o coração. Nesse momento é prudente canalizar as forças solares para trazer à luz as nossas sombras, queimando nossas expectativas e aceitando o fluxo do universo, abraçando causas alheias e integrando as diferenças pela fraternidade. Então aqui nós temos a presença da lei de fé, que é a arqueira do primeiro raio. Então essa carta traz o quê? Volte-se para a sua força interior para que você tome uma iniciativa, para que você consiga buscar o que você está querendo. Haja. Mas veja que o lado negativo pode ser agir por um egoísmo. A pessoa agir por uma causa pequena. Então ela tem que canalizar essa força de vontade para uma fraternidade e não para um objetivo egoísta. Isso tem que ser ponderado, tá bem? O cordão de prata. O cordão de prata, ele é visto no tarô de Marcélia como o enforcado. Então, essa carta tem aspectos bons. Existem cartas no tarô que elas são enxergadas como cartas ruins, como é o caso do guardião, a matéria, então nós temos que observar o todo. No caso do cordão de prata, as facilidades. Transcender, nova perspectiva, devoção. Os desafios, traição, estagnação, rendição.
Então, a mensagem dessa carta. O universo concede uma nova forma de interpretar o que está acontecendo. É um bom momento para colocar as próprias convicções de lado e enxergar o lado das outras pessoas. Nos lembremos que a verdade do universo é composta por várias opiniões de todos os seres que compõem aquela circunstância. Independente da emoção que compõe uma opinião, se nós conseguirmos desassociar o que sentimos do que vemos, então nós conseguimos enxergar fatos, não opiniões. Então essa carta pede que haja consciência, uma consciência mais divina, para ampliar a visão do que está acontecendo. Então se ela aparece na tiragem, basicamente ela pede: mude a tua forma de enxergar isso. Procura ver que não é tudo o que parece. Se ela sai, por exemplo, tal pessoa, o que tal pessoa sente por mim? Aí sai o cordão de prata, sai a pausa, sai a dúvida, que são cartas bem desafiadoras. Fala, olha, às vezes você acha que ele gosta, mas ele não gosta. Então procura enxergar o todo, não enxerga só o que você quer, tá bem? O Guardião. Essa é uma das cartas mais temidas do tarô. E as facilidades: encerramento, transformação, expurgo. Desafios: redução, corte brusco, fim. Mensagem: a sombra espreita, então prepare-se. Evite deixar a ansiedade tomar conta. Observemos que nesse processo, se encarado com serenidade, vai trazer ascensão espiritual. O universo envia um vendaval para que toda a sujeira por debaixo do tapete seja mostrada. E com esse vendaval vem um alerta: aceitemos a nossa sombra, então ela será nossa amiga, ou rejeitemos e a mantemos longe, e ela será nossa inimiga mais ardilosa e mais astuta. Porque veja, independente, por mais que sejamos virtuosos, a luz projeta uma sombra. E é necessário que nós entendamos que nós temos nossos defeitos. E isso é importante, porque se a gente aceita nosso defeito e ama os nossos erros, nós tornamos mais íntegros. Entendemos que isso faz parte da vida. Mas se a gente trata os nossos erros com hostilidade, acredita que a gente tem que expurgar nossos defeitos, acabar com a nossa sombra, ela vai ser nossa inimiga. Porque a nossa sombra, ela conhece nossos pontos fracos. Ela sabe onde apertar que a gente dá uma estremecida. Então veja que as sombras fazem parte da nossa vida. Então é necessário que a gente tenha um domínio sobre elas. Não é que a gente tem que sumir com elas, é que a gente tem que dominar. Saber que, por exemplo, se um dia você parou de beber, você vai num bar e tem um monte de gente bebendo, é a vivência deles, não se embriague com os propósitos das outras pessoas. Mantenha-se fiel a si mesmo. Se a gente recalca o que a gente está querendo, cedo ou tarde a gente faz. Quando ninguém estiver olhando, a gente vai e faz. Então a gente tem que ter consciência de que existe, está dentro de mim e eu estou trabalhando nisso. É isso que o Guardião está revelando. Veja que tem um terreno estéril. Então mostra que a situação esgotou. Tudo que tinha que dar já deu. Pode acontecer do consulente querer ficar nessa terra e tentar plantar alguma coisa. Mas se ele fizer isso, vai gerar sofrimento. Então essa carta lá aparece para dizer o quê? Acabou. Lida com isso. Essa situação já deu o que tinha que dar. Tem salvação? Pode até ser que tenha, mas vai despender um esforço extremamente grande. Então a gente vai dizer para você, não é impossível, nada é impossível, tudo está aberto. Tanto que o tarô aconselha, ele não obriga ninguém a nada. Então é prudente falar para o consulente, olha, parece que já deu o que tinha que dar. Procura trabalhar com o luto, entra no estado de aceitar que acabou, para que você siga em frente. Procura não ficar onde você está, porque vai te prejudicar. A purificação. Facilidades. Meditação, cura, moderação. Desafios. Ansiedade, extremismo, excesso. Mensagem. As águas, as emoções, elas estão passando por um processo de cura. Então é bom que nos alegremos por isso, é prudente que tenhamos alegria. Então veja que aqui tem uma taça que está sendo transbordada pela arqueira Regina, que é a Mãe Maria. E ela está em verde, que lembra o raio verde, que tem o chakra cardíaco, que é verde, então lembra a questão do amor. Nesse momento, o universo enxergou que a situação do consulente precisa passar por uma cura, e essa cura está sendo enviada. Pode acontecer do consulente estar lembrando de coisas do passado. Então se essa carta da purificação aparece no relacionamento, é possível que ele esteja se lembrando de relacionamentos passados, coisas que aconteceram, que ele esteja olhando só o lado nostálgico das coisas. Só que veja, é que é importante que você diga para o consulente que é necessário. Ele está lembrando do passado, que é uma forma do universo ter certeza de que ele já superou esse trauma. Então está sendo colocado à prova. Ele superou mesmo o que aconteceu, ou ele ainda tem algum resquício de ressentimento? Nesse caso, isso tem que continuar sendo trabalhado. Então fala para o consulente, olha,
está sendo trabalhado. Permita que isso passe por você, não se identifica com as memórias que você está vendo, porque isso é um trânsito, é um perdão que está acontecendo. Basicamente é isso. A matéria. Essa também é uma carta bem interpretada como uma carta negativa. Facilidades. Prazer merecido, recursos materiais, corpo físico. Desafios, limitância, materialismo, vício. Então, a mensagem. Normalmente acreditamos que certas cartas são puramente desafiadoras, mas as facilidades da matéria, que é essa carta, ela pode indicar uma negligência ao corpo físico. Então pode ser que a pessoa está tão focada no plano espiritual que ela não está prestando atenção na saúde física dela. Então veja que tudo tem que ser bem ponderado. Em geral, essa carta simboliza que é necessário refletir se, por exemplo, o consulente levantou o relacionamento, saiu a matéria. Procura ver se essa relação entre os dois não existe só por causa de uma carência sexual. Se não é só por causa de um interesse monetário, se não é só por causa de atração física. Se a questão levantada for emprego. Se o consulente não está no emprego só por causa do salário. Então essa carta ela pede que, pelo que o consulente está lutando, é simplesmente por uma luxúria ou é também por uma ascensão espiritual? Isso tem que ser ponderado. Se essa carta sai em relacionamento muito acompanhada de desafios, essa carta pode significar que o relacionamento está tendo muita libertinagem, está tendo muito vício, e se for na questão pessoal, pode estar tendo drogas envolvidas, muita bebida, muito cigarro, então tudo tem que ser considerado nessa questão. Veja que aqui temos o martelo de Thor, então a gente tem que quebrar as ilusões, a gente tem que quebrar aquilo que parece e enxergar o que de fato está acontecendo. A libertação. Essa carta, ela é também interpretada como uma carta negativa porque ela lembra a torre, então rompimento, coisas que estão acabando. O que essa carta traz? Facilidades, ruptura, retomada de propósito, intervenção. Desafios, demolição, caos, desastres naturais. Mensagem. O universo interpreta que a questão levantada pode ser indigna em algumas das partes. Não indigna porque a pessoa não mereça o que está acontecendo, mas sim porque pode ser que o que fez ela entrar naquela situação não seja uma coisa tão justa assim. Por exemplo, amarração espiritual, amarração, adoçamento, ela ter ficado com a pessoa só por um prazer, ou ela ter ficado com a pessoa só por uma atração física e manipular a pessoa. Então, quando isso acontece e a libertação entra, mostra que o universo entendeu que está sendo injusto, que aquilo não é mais justo porque uma das duas partes transcendeu. Então entra a libertação para libertar a conexão e fazer com que cada um siga seu caminho. Se essa carta aparecer no futuro, pode significar que é prudente se preparar, que o universo vai agir e que vai transmutar alguma coisa. Se estiver em posição do presente, então é prudente que aceite que isso já está acontecendo. Então a libertação já está sendo aplicada. Então aqui o que a gente tem que ver? O raio azul está sendo canalizado e a força do poder da vontade está desfazendo as manipulações. Então, se essa carta aparece no trabalho, pode ser que o consulente, se ele está dentro do trabalho e não está vendo manipulação por parte dos chefes, essa carta está mostrando que o consulente está sendo liberto. Ele está percebendo o que está acontecendo, ele está se tornando consciente e ele está querendo sair do emprego. Então, se essa carta aparece, pode significar que o universo está apoiando essa saída. Falou, olha, realmente parece que o universo quer que você saia do emprego, então vamos observar as outras cartas que estão à volta. Então, veja que a gente tem que considerar o que o consulente levantou e a energia que a gente sente na carta, tá bem? A ponte estelar. Facilidades. Aceitação, esperança, reconhecimento. Desafios. Negação, pessimismo, desvalorização. A mensagem. O momento pede que as forças da natureza dentro do indivíduo sejam reunidas. Então veja que a estrela ela tem os 5 elementos, né? Água, ar, terra, fogo. O quinto elemento é o espírito. Então a gente pode observar que o chakra cardíaco brilha resplandecente para receber esse poder que está sendo canalizado, que está sendo enviado pelo universo. Então o indivíduo ele precisa se reunir, precisa se remontar, ele precisa se integrar. Trazer todo o foco dele para o que está acontecendo, para que ele consiga entender a proposta do problema, para conseguir receber a energia do universo e conseguir sair disso que está acontecendo. Então essa carta mostra que pode ser que o consulente esteja se sentindo desmerecedor. Ele está desmotivado, está com tendência à depressão, à ansiedade exagerada. Então essa carta pede o quê? Eleve-se, sinta-se merecedor, sinta-se merecedora, abrace a causa, enxergue o que está acontecendo de verdade, aceite as diferenças para que você sinta que você está pronto para receber uma bênção. Basicamente, essa é a proposta. A nova lua. A nova lua, ela remete ao oculto. Então,
Facilidades: mistério, oculto, inconsciente. Desafios: loucura, ilusões, dúvidas. Mensagem: pode significar que estejamos desalinhados ao que esteja acontecendo. As dificuldades em se expressar dificulta também o andar das coisas. Então talvez seja o momento de parar de lutar e de ceder. Ceder aos reais objetivos, que só serão percebidos quando a gente olhar para dentro da gente. Olhe para os sentimentos, olhe o que realmente está acontecendo, presta atenção em tudo. Ignorar a fase da lua pode ocasionar insatisfação, que em exagero conduz a um surto, causando quadro de raiva ou de tristeza extremos, gerando estragos e consequente karma. Então, a carta da nova lua, normalmente ela aparece para indicar uma relação secreta ou uma relação platônica. Então, por exemplo, o consulente pergunta: o que tal pessoa sente por mim? Sai a lua. Pode ser que a outra parte sinta alguma coisa, mas que ela não admita, porque pode ser uma relação homossexual, pode ser que tenha casamento envolvido, então seja amantes, então tudo isso pode estar acontecendo. Então é necessário que seja visto se realmente essa situação tem que ser levada para frente, se não é necessário parar de tentar. Se for uma relação platônica, o consulente quiser ficar com uma pessoa casada e essa carta aparece acompanhada de uma pausa, acompanhada de um guardião ou de uma libertação, talvez diga: olha, talvez não seja bom você continuar com isso. Se você continuar, vai trazer problema para você. Se essa carta aparecer com um disco solar, com uma ascensão global, ou com uma carta, por exemplo, de a carruagem, então a gente, talvez dê certo, pode ser que dê certo, continue. Analise bem certinho o que está acontecendo, vê se você está tendo certeza do que você está querendo, para você seguir em frente. O Sol. Facilidades: energia, clareza, sucesso, vitalidade. Desafios: frivolidade, imposição, fracasso e falta de empenho real. Mensagem: o universo concede a energia necessária para que a questão levantada continue tomando seu curso natural. É prudente manter o coração aberto e humilde, como uma virtude valiosa para continuar recebendo esses recursos do universo. É prudente buscar canalizar essa energia para propósitos que gerem frutos que beneficiem toda a existência, todos que estão envolvidos com a questão, não apenas o consulente em si. Caso o objetivo seja egoísta e a energia for canalizada para causas egoístas, haverá um esgotamento e essa verdadeira realização vai se comprometer. Então essa carta ela mostra que a solarização está acontecendo, então o universo está mandando energia para financiar esse projeto. Então é necessário que o consulente procure ser fraterno, distribuir essa energia como o sol, brilhar independentemente de para quem seja. Se gostem, se não gostem, se estão abertos ou fechados, que seja, que mostre, que esteja ali, que seja um ponto forte. Então mostra que está tudo correndo bem. Só que o consulente só precisa ter um pouco de cautela para ele não impor demais a própria vontade, para ele não desconsiderar os outros. Então ele tem que brilhar, mas também saber que ele tem que respeitar. É igual o Sol. O Sol ele tem uma sabedoria de saber que ele ama os planetas. Mas se ele chegar perto demais, ele queima. Ele mata a vida que existe. Então tem que ter cada um no seu lugar. Brilhar, mas brilhar num lugar onde as pessoas não se sintam ameaçadas. Tá bem? O caminho evolutivo. Então, facilidades: renascimento, despertar, missão verdadeira. Desafios: conformismo, julgamento, negligência de vocação. Mensagem: a situação atual conduz a um caminho mais importante do que se imagina. A maturidade está sendo trabalhada nesse momento. É prudente nos manter abertos aos aprendizados que essa situação está proporcionando, para que sejamos capazes de nos elevar. Avalie cuidadosamente a situação. O universo concede crescimento desde que saibamos aprender com as experiências da vida. Então aqui nós temos os arcanjos Miguel e Uriel. Eles estão reafirmando o poder da palavra divina. Então aqui mostra que se essa carta aparece, pode ser que esse propósito que o consulente levantou, ele tenha um propósito muito maior do que parece. Se ele vier acompanhado da libertação, principalmente. Então algo está sendo trabalhado que é muito grande. Pode ser que o consulente esteja no caminho dele, que esteja tudo fluindo corretamente. Ele só precisa prestar atenção para ele não ser muito negligente, para ele não ter falta de iniciativa, para que ele não tenha muito conformismo e muita zona de conforto. Então, se essa carta aparece com o raio azul, que o raio azul traz o poder da vontade, fala assim: olha, tá tudo dando certo, mas você precisa colocar um pouco mais de vontade no que você está fazendo. Então, basicamente é isso. Ascensão global. Aqui nós temos uma questão que lembra o ovo novamente, né? Que lembra o ser cósmico e lembra também o corpo e alma.
Aqui temos a facilidade, plenitude, realização e vitória. Desafios, materialismo ou fim de ciclo. A mensagem. Os esforços despendidos de bom grado na situação que o consulente está serão recompensados. O universo informa que a lição foi ou está sendo aprendida, e agora é hora de colher os frutos, né? Próxima etapa. Caso as cartas à volta simbolizem fim de ciclo, então é prudente soltar o processo e deixar que o universo conclua de forma que ninguém se machuque. Interromper o processo pode fazer com que as pessoas se firam, né? As pessoas à volta sejam feridas, e isso faça com que o universo se veja na necessidade de fazer um disco solar girar novamente para que tudo se reinicie, entrando a questão do karma. Então a sessão global, basicamente, ela traz ganhos. Então ela traz ganhos em todos os níveis, que vai ter uma realização, que vai estar tudo certo, que é colher os frutos merecidos. Só que veja que os frutos merecidos, se houver fraternidade, ou seja, se o consulente colher esses frutos e ensinar as pessoas à volta dele, por exemplo, que saia o mestre guia junto com essa carta aqui. Então é necessário que o consulente colha os frutos e também distribua esses frutos com os demais. Se ele conseguir trabalhar a fraternidade e distribuir essa ascensão, ele vai favorecer o cosmos. Então o universo vai mandar cada vez mais bênçãos para ele, né? Ele só tem que tomar cuidado para não pegar essas bênçãos só para ele, de pegar os ganhos e pensar somente nele, que isso faz com que o egoísmo se manifeste e o universo faça com que um disco solar venha para que ele transmute esse egoísmo. Então é prudente aqui, pense na fraternidade. Lembre que esse tarô é da fraternidade branca, então ele sempre volta para a fraternidade. Pense em todos, não somente em si próprio. Agora vamos falar sobre duas cartas que foram descobertas pelos canalizadores dessa obra, que é a dúvida e a pausa. A dúvida, ela também, as cartas desse tarô são autoexplicativas, tanto que a gente nem se ateve tantas ilustrações, porque vocês podem ver que realmente tem muita informação aqui. A carta da dúvida, as facilidades, a prudência, reflexão, atitude assertiva, desafios, imprudência, teimosia, atitude ansiosa. Mensagem. Como nós podemos ver na ilustração, a luz convida o indivíduo para vislumbrar e a sombra pede para refletir. É muito provável que o consulente já esteja na situação, por causa que ele está com o pé dentro da espiral na ilustração. Porém, é necessário que ele pare para refletir, se ele realmente tem certeza do que ele está fazendo, porque provavelmente essa situação vai trazer algo que ele não está habituado, então ele tem que parar e pensar. Ele está pronto para arcar com as consequências das decisões que ele vai tomar agora? É isso que essa carta pede. Então ela pede que tenha prudência. Talvez venha uma energia desconhecida. Se o consulente estiver disposto a pagar o preço, então pode ser que siga em frente. Mas se ele não tiver certeza, então é melhor parar para pensar. Agora, por fim, a carta da pausa. Aqui temos claramente a intervenção da Mãe Divina se pronunciando. Pare. Realmente talvez seja prudente parar. Nós temos o divisor de águas, né? De um lado um terreno estéril e de outro um terreno que dá frutos. Facilidades: poupar, reconsiderar, ouvir. Desafios: privar, desconsiderar, negligenciar. Então a mensagem: o universo traz um alerta. A questão levantada pelo consulente, ela não tem tanto apoio assim quanto deveria ter do universo. Então é necessário respeitar princípios divinos. Analise que o livre-arbítrio é sempre respeitado, mas que, ao que tudo indica, a natureza não está financiando esse projeto. Então, se essa carta sai acompanhada de uma libertação, de um guardião, de uma matéria, de um ser cósmico que seja, pode estar indicando que algo novo está vindo e pode ser que não seja tão bom para você quanto você imagina. Então, para um pouco e pensa. Analise as cartas que estão à volta, isso é muito prudente. Mas basicamente essa carta pede mesmo, para e pensa. Talvez não seja tudo o que você está pensando. Agora vamos falar sobre as cartas dos 12 raios, tá bem? Bem, para vocês que têm facilidade com os 12 raios, sabem que originalmente haviam 7. Só que recentemente foi descobertos mais 5 raios. E cada raio ele tem uma conexão com um signo, né? E do 1 até o 7 tem conexão também com os dias da semana. Nós não vamos nos ater a tantas informações, porque nós vamos deixar esses slides para vocês. Caso vocês queiram o material, a gente envia para vocês. Então a gente vai se focar mais na informação em si. Raio azul. Signo de Leão, que a proposta é proteção e poder. Os atributos do raio azul: iniciativa e poder. Pondera linhas temporais e aprendizados que existem nessas linhas temporais. Convida o consulente a atingir o plano da perfeição divina. Então as qualidades: a fé, a proteção,
o poder, a determinação, ânimo e coragem. Desafios. Pode indicar um consulente com insegurança pessoal, que é necessário que ele devote bons sentimentos para não se perder. É necessário que aprimore a sua personalidade para ser capaz de suportar as bênçãos. Então, quando essa carta aparece, ela pode mostrar para o consulente que ele tem que canalizar o poder da força da vontade dele. Se integrar com o que está acontecendo, aprimorar o caráter, canalizar o seu poder pessoal e se focar no momento presente. Veja que entre passado, presente e futuro, o único ponto de poder que temos é o momento que está acontecendo agora. Então ele tem que se focar no aqui e agora. O raio amarelo. Ele é regido pelo signo de Câncer, que lembra a água, consciência e discernimento. O raio amarelo traz a percepção e a execução de informações do plano imaculado da sabedoria. Então ele traz a questão da iluminação, do equilíbrio, da paz e da ponderação. Então os desafios dessa carta é que pode ter dúvidas e inseguranças no que está sendo decidido. Então é necessário que o consulente se proste diante de uma divindade que ele acredita, para que ele receba uma sabedoria, um conselho, para que ele tenha mais certeza do que ele está buscando. Então é necessário que ele canalize uma sabedoria interna, que ele olhe para dentro dele para ter certeza do que ele está buscando, se ele realmente se sente seguro do propósito que ele está seguindo. Então se o raio amarelo aparece, pede que analise com sabedoria, não enxergue só o que parece, procure enxergar o todo também. Raio rosa, regido por Gêmeos, ar, pensamentos e crenças. Então o raio rosa, ele é regido pelo amor, né? Então ele pede diplomacia e tato para perceber a necessidade do que está acontecendo. Então pede reverência, generosidade, paciência. Quais são os desafios? Rigidez e preconceito. Então é necessário confiar no universo e acreditar no processo, se dispondo a aprimorar os pensamentos e amar a existência. A mensagem: demonstre gratidão pelas coisas que acontecem. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então esse raio pede: ame mais, tenha pensamentos positivos, não fica se permitindo ouvir tanta fofoca, tanta intriga, se meter com picuinha de trabalho. Então seja grato pelo que você tem. Essa carta pede o quê? Analise o que você tem de bom, olhe para as bênçãos da sua vida, não fique se focando tanto nas coisas que dão errado. Foque-se nas coisas que dão certo. Raio branco. Raio branco é regido signo de Touro, elemento terra. Só que aqui entra a disciplina. Então, os atributos é a pureza e a sustentação do plano imaculado. Traz as qualidades da ressurreição, da ascensão. O desafio dessa carta, ela pode significar uma confusão mental, uma ausência de significado divino. Então, precisa ser avaliado a falta de disciplina e o excesso de emoção. Quando essa carta aparece, ela pede que o consulente tenha discernimento, ponderar sentimentos e racionalidade. Entender que ele tem que reunir forças e acreditar na humanidade para que as obras espirituais possam acontecer. Então ele enxergar que isso que ele está vivendo não é só o que parece. Existe uma libertação acontecendo. Coisas boas estão acontecendo tanto para ele quanto para as outras partes que estão envolvidas naquilo. Então essa carta pede disciplina, discipline-se, foque no que você está buscando. Não deixe as coisas soltas, não deixe o controle na mão dos outros. Foca no que você está buscando. Raio verde. Raio verde é regido pelo signo de Áries, que é o fogo, dissolver mentiras e ilusões. Então o raio verde traz a questão do coração e mente puros. Canalize a verdade do plano cósmico e suporte essa verdade. Modifique a própria conduta para se alinhar para essa verdade. Os desafios. É uma mente muito fantasiosa, que tem uma falta de crença no plano espiritual. Então é necessário que o indivíduo canalize a verdade para libertar a mente do karma. Então, às vezes, o que esse raio pede? Que a pessoa veja e aceite a verdade. Se essa carta aparece, por exemplo, com a libertação da outra carta, ou aparece com a lua, né, que a gente estava falando da nova lua de paixões ocultas, talvez esteja na hora do consulente ver que aquilo não é o bom para ele. Que por mais que ele queira acreditar que aquilo faz bem, talvez não faça. Ele tem que aceitar isso e se alinhar para isso, se libertar disso, se focar nisso. Raio rubi. Raio rubi é regido por peixes, que lembra a água, curar feridas. Lembre-se que o elemento repete, mas a proposta do elemento não se repete. Raio rubi traz então devoção e paz. É necessário que a paz e a força se manifestem para prestar serviços para a vida e conduzir o indivíduo à redenção.
As feridas emocionais requerem cura, isso que essa carta está mostrando. Então tem que ver se não existem traumas que estão movendo essas situações negativas para a vida do consulente. Então esse raio traz tarefas que já tinham que ter sido resolvidas há tempos atrás. Então se o indivíduo está passando por um problema, existe um trauma que já deveria ter sido curado, que o consulente negligenciou e que ele está passando por isso infinitas vezes, ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, Raio Rubi traz o quê? Devote sua atenção ao problema que está acontecendo para que você transmute esse problema. Raio Violeta, regido por Aquário. Ar, liberdade de pensamento. Então, essa carta pede, traz os atributos. Orienta para retomar o caminho verdadeiro, para dentro. Nessa questão, Raio Violeta significa o quê? Olhe para você. Não fica pensando que é o outro que fez, que é o emprego que não te entende, que é o governo que não te permite. Lembre-se, para dentro, para dentro. Essa carta pede transmutação e misericórdia. Então veja que nós temos que entender que nós somos responsáveis por tudo. Essa carta meio que retoma a carta do equilíbrio, a carta número 8. Então lembre que ninguém encarna aqui sem ter decidido isso. Mesmo que a gente não acredite na espiritualidade, tudo parte de uma decisão. Um dos motivos de aceitarmos encarnarmos aqui nesse planeta é para conduzir esse planeta a uma redenção. Então a gente tem um propósito aqui. Mesmo que o consulente não enxergue o que ele está vivendo com grande perspectiva, ainda assim o que ele está vivendo é um ensinamento da natureza. Então ele tem que olhar para dentro dele para entender o que ele está aprendendo com isso. É isso que essa carta pede. Olhe para você, o que você está aprendendo com isso. Não veja o outro. Se o outro vai mudar, se o outro vai entender, se o outro vai perceber. Olhe para dentro. Você com você mesmo. Raio Turquesa. É regido por Capricórnio. Terra, clareza entre pensamento e ação. Atributos, nos move em direção ao progresso cósmico, e isso se descobre com clareza e firmeza. Então as qualidades, clareza, percepção, discernimento, lucidez. Desafios, mente confusa sobre as próprias atitudes e os próprios pensamentos. É necessário que alinhe essas coisas, o que eu penso, o que eu faço, sejam integrados, para que a harmonia reine e tudo funcione. Então essa carta pede que resgate a luz interior e que equilibre as coisas. Tem que verificar se o consulente não pensa negativamente, mas faz coisas boas. Então isso tem que ser avaliado, porque há uma desincronia entre vibrações. Então tem que equalizar isso daí. Faça coisas que favoreçam e pense em coisas boas, para que as coisas possam se mexer. Raio Magenta é regido por signo de Sagitário, que novamente é o fogo, mas ele traz uma transformação total. Os atributos, manifesta a integridade do ser para a transmutação de limitações internas. As qualidades, harmonia, equilíbrio e restauração. Então os desafios é o renascimento. E isso é prudente, para que haja queimar essas ansiedades, essas expectativas. O corpo físico pode estar fora de sintonia com a alma. Nesse caso, temos que observar que o nosso coração ele é muito importante. Então temos que nos desfazer das nossas ansiedades e das nossas expectativas. Lembre-se que expectativa vem de espectro, é aquilo que eu espero. Quando a vida traz convivência, a gente vê que nem tudo é o que parece e às vezes a gente não quer enfrentar essa verdade. Então o Raio Magenta pede que o indivíduo se transforme, que ele mude a conduta dele e que ele se alinhe àquilo que ele está buscando, que ele transforme tudo o que for necessário para que ele continue no caminho que ele está querendo. Raio Dourado. Raio Dourado é regido por Escorpião, que é água, controle de emoções. Atributos, promovem consolidação e renovação dos planos da paz solar, evitando meios termos. Então o Raio Dourado praticamente não deixa espaço para dúvidas. Qualidades, paz eterna, conforto, abundância, prosperidade, fidelidade. Então a gente vê aqui que é muita questão do ouro. Tem até a questão da deusa Alexa e deus ouro, Alexa, nada por acaso. Então veja que o ouro, você pode colocar ele no seu corpo, que quando você transpira, o ouro não fica preto, porque o ouro é fiel a si mesmo. Então é essa a proposta do Raio Dourado. Independente do que estiver acontecendo à sua volta, não se embriague com o que os outros pensam. Não faça uma coisa porque o outro fez. Faça porque você tem que fazer, porque você acredita e sabe que isso é a coisa certa. Então mantenha-se fiel a si mesmo. É isso que essa carta pede basicamente. Raio Pêssego, laranja. Signo regente Libra, então ar, ponderação e equilíbrio. Atributos, entusiasmo, alegria e libertação espiritual. Qualidades, retomada de propósito divino através da alegria em conduzir a própria vida.
Então veja que aqui, esse raio mostra que tudo está sendo permitido. Então o universo está permitindo tudo. Mas é prudente considerar que nem tudo convém. Então é necessário que seja colocada uma balança cósmica, para que se pondere o que é justo, o que é injusto, o que prejudica e o que é benevolente, para que o consulente consiga se decidir. É necessário que ele adquira conhecimentos para distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então aqui, quando esse raio aparece na leitura, ele mostra que o consulente precisa, entra a questão do equilíbrio também, que ele tem que ter esse discernimento. E a Libra entra a questão da balança, então ele tem que ter essa ponderação. E essa ponderação só é conquistada através do conhecimento. Então é necessário que ele esteja aberto e que ele pondere as questões corretamente para não se envolver com a situação e não entrar num favoritismo, deixando de enxergar a verdade. Por fim, o raio opalino. Ele é regido por Virgem, que entra a consolidação e contemplação. Os atributos: renascimento, rejuvenescimento. Veja que o raio opalino ele integra todos os outros raios. Então, ele mostra que o equilíbrio está instaurado, não tem o que temer. Só que ele tem desafios, que é a falta de disciplina, a procrastinação, representa os aspectos dos raios, então ele também pede um pouco de transformação. Firme os pés no chão. Veja que essa carta ela mostra que, quando ela aparece na leitura, o consulente tem que ter o pé no chão. Ele não pode ficar fantasiando com achismos e com expectativas. Ele tem que se colocar naquilo que está acontecendo de verdade. O raio opalino ele traz a integração, então tudo que ele precisa está sendo canalizado nesse propósito dele. Só que ele tem que ter disciplina. Lembre, ele tem que integrar todos os raios. Devoção, amor, equilíbrio, disciplina, que a gente estava falando, força de vontade. Então, se ele não conseguir canalizar essas questões para dentro da questão que ele levantou, então tudo vai desandar. Então vai entrar um giro solar e pode vir um karma. Então tem que ser prestado atenção nisso. Bem, então esse foi o curso que nós oferecemos para vocês. Esperamos que vocês tenham apreciado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem mandar comentários, mandar e-mail para a gente. Tem o WhatsApp, que é o mesmo que o Pix. Então nós estamos ali para conversar com vocês. Agradecemos pela presença, pelo empenho de vocês por ter ficado conosco esse tempo todo. Abençoados sejam. Amamos vocês. Até a próxima.